Hoje, dia 2 de dezembro de 2021, foi divulgado o resultado do PIB do terceiro trimestre de 2021 e eu quero conversar com você a respeito desse resultado, trazer aqui algumas reflexões, fazer uma associação daquilo que a gente estuda quando a gente está falando de certificação, tá? Quando a gente está falando de certificação, a gente estuda PIB, a gente estuda inflação, a gente estuda um monte de coisa. E eu quero bater um papo com você a respeito disso. Se você é novo ou nova nesse canal, considere se inscrever aqui, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional melhor de mercado financeiro. Esse canal é focado em ajudar você nas certificações que o mercado financeiro exige, mas, além disso, eu trago um conteúdo prático, um conteúdo do dia a dia, para você aprender o mercado financeiro de verdade. Inclusive, esse conteúdo é um deles. Então, se inscreve e deixa aqui um joinha nesse vídeo. Vamos lá! Você provavelmente a uma hora dessa já viu que o PIB foi anunciado hoje pelo IBGE com uma queda de 0,1% no terceiro trimestre de 2021. E sabe o que isso significa? Significa que oficialmente o Brasil está em uma recessão técnica. Recessão técnica é quando uma economia fica 2 trimestres seguidos com um PIB negativo, esta economia entrou em recessão técnica. Isso é importante, tá bom? E aí, como o Brasil ficou com PIB negativo no segundo tri e no terceiro tri, recessão técnica. A diferença para uma recessão de verdade é porque na recessão de verdade, embora a gente esteja também, né, mas é que tecnicamente a gente fala isso, mas numa recessão de verdade, não só técnica, a gente olha para outras coisas. Na técnica, a gente olha só para o PIB, tá bom? A gente olharia para a taxa de desemprego, para a inflação, para o IDH, enfim, para outros indicadores, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero trazer uma coisa que é importantíssimo a gente falar. A variação do PIB aqui de 0,1 no terceiro trimestre é em relação ao segundo trimestre. E olha só, quando a gente compara o PIB e crescimento, é normal a gente sempre comparar com o trimestre imediatamente anterior. Ou seja, comparar o terceiro trimestre com o segundo, para eu saber se eu cresci de um para o outro. Isso é absolutamente normal, não tem nada de errado aqui. Mas também a gente precisa comparar o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020. Essa comparação precisa acontecer e quando a gente faz essa comparação, a gente tem uma leitura um pouco mais apurada dos fatos, tá? E eu vou te explicar o porquê, mas eu vou trazer uma observação sobre o que estamos vivendo. Olha só. Por que que é bom a gente comparar ano contra ano? Porque a gente respeita nesse período as sazonalidades desse período. Deixa eu te explicar. Olha só, julho tipicamente é o mês de férias. Então, quando eu vou comparar julho de 2021, puxa, que foi o mês de férias, como é que foi julho do ano passado? Percebe? Eu preciso considerar essas sazonalidades para eu saber se de fato a gente cresceu olhando para o mesmo período. Além disso, quando a gente fala, por exemplo, do setor agropecuário, a gente precisa considerar as safras, época de colheita. Então, sei lá, em janeiro é a época de colheita de milho. Então, ali vai ter uma expressão de produção de milho por conta disso. Mas em abril não tem. Então, percebe aonde eu estou querendo chegar? Então, sempre comparar ano contra ano é absolutamente legítimo e necessário para a gente fazer uma leitura mais apurada. Aí que vem o ponto. Quando a gente vai comparar ano contra ano, tá, ó, sem o ajuste sazonal, comparando aqui embaixo ele traz, ó, com o ajuste, tá? Ó, a gente cresceu 4% em relação ao trimestre anterior, terceiro trimestre do ano passado. Aí você talvez me diga, nossa, Thiago, então, nossa economia tá voando, tá crescendo, que maravilha, meu Deus. Não, calma, olha só. A gente precisa, sempre quando vai analisar dados econômicos, analisar essas coisas com um pouco mais de razão, deixando um pouco a paixão de lado, tá? Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas que amam o governo atual, que gostam do governo, vão pegar esse dado e falar, tá vendo como a economia cresceu? O Paulo Guedes é maravilhoso, fez a economia crescer, etc e tal, porque a gente cresceu 4% no mesmo período. Essas são as pessoas que estão olhando para esse dado, querendo defender a sua tese, tá? Só que existem outras pessoas que não gostam do governo e vão falar, tá vendo? A nossa economia caiu, esse governo é terrível, o Brasil vai virar um apocalipse. Ou seja, essas pessoas estão pegando um dado para defender a sua própria tese.
E veja, eu não acho que há nada de errado nesse processo, tá? Cada um tem a sua visão de mundo e tá tudo bem com relação a isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ser racional e deixar as nossas paixões de lado. Quando eu olho para essa realidade aqui, é fato, nós entramos em recessão técnica, a nossa economia caiu. Fim. É isso. Não tem o que discutir aqui. Quando eu olho aqui, a gente vai falar assim: ah, a gente cresceu 4%. Certo? Certo. Sim, a gente cresceu 4% em relação ao trimestre anterior. Mas, sejamos honestos. Qual era a situação da economia no trimestre anterior? Essa leitura que a gente tem de fazer. No terceiro trimestre de 2020, como que estava a nossa economia? Tudo fechado, ninguém sabia para onde ia, se podia sair, se não saía, o comércio não atuava, não tinha viagem, não tinha nada. Então, o que aconteceu? A nossa economia foi para baixo, ó, bluff. Ele até mostra aqui, olha só. Terceiro tri de 2020, a nossa economia estava em queda. Então, quando a base ela cai, qualquer número que vem acima disso, a gente vai falar, puxa, cresceu, mas cresceu mesmo. Vamos olhar para 2019 para saber como a gente está em relação a 2019? 2019 a gente não tinha pandemia. Ah, mas Thiago, agora a gente tem. Então, essa é uma discussão que a gente nunca vai acabar. A gente só precisa ser honesto com aquilo que a gente está analisando, tá? Para que a gente não coloque as nossas paixões nessas análises políticas. Tudo bem, análise econômica, melhor dizendo. Agora é o seguinte, quando a gente está estudando para certificação, a gente estuda que para calcular o PIB, o IBGE usa algumas variáveis. É o C de consumo das famílias, o I de investimento das empresas, o G de gastos do governo e NX, que é o saldo da balança comercial, ou seja, tudo aquilo que eu exporto menos aquilo que eu importo. Essa é a fórmula que a gente usa para calcular o PIB. Vamos olhar para ela na prática? Olha só, se a gente vir aqui nessa página e clicar aqui em cima, ó, aqui, ó, a gente vai abrir esse documento que eu já deixei preparado aqui, ó, que é esse aqui, que é um PDF feito pelo próprio IBGE. E ele traz pra gente isso aqui, olha que interessante, para que você veja a prática daquilo que a gente estuda. Tá aqui, ó. Ficou atrás de mim, então vou diminuir um pouco. Tá aqui, ó. Quando a gente vai calcular o PIB pela ótica da despesa, aqui ele está comparando, ó, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, em relação ao terceiro trimestre de 2020. O que ele está falando? Que o consumo das famílias cresceu. Óbvio que cresceu, né? Lá a economia estava fechada. Ó, as despesas do governo também cresceu em relação ao período anterior. Formação bruta de capital fixo, que é investimento das empresas, cresceu bastante, inclusive. Agora, veja se não faz sentido. No terceiro trimestre de 2020, tinha muita incerteza, as coisas estavam fechadas. Agora, nesse terceiro trimestre de 2021, as empresas começam a olhar, opa, peraí, acho que a gente vai sair desse problema, já tem muita gente vacinada, a economia está voltando, então eu posso investir. Lembrando que quando uma empresa investe, ela não está investindo pensando no hoje, ela está investindo pensando no futuro, porque ela vai investir para produzir e isso aí eventualmente gerar lucro lá na frente. Então cresceu bastante o investimento das empresas. Isso, claro, é um dado positivo. Exportação subiu bastante e importação caiu. Uma das razões pela qual a importação caiu, ela é um pouco óbvia, né? Você sabe qual é? Pois é, o preço do dólar. Você viu como o preço do dólar subiu? Se o preço do dólar subiu, a gente vai importar menos, tá? Então é importante a gente fazer essa leitura. Mas, quando a gente vai estudar um pouco mais o PIB, e isso que eu vou falar agora, a gente estuda quando está estudando para a CEA, para o CFP e até para a Ancord, a gente estuda que o PIB também pode ser medido pela ótica da produção. Aqui é a ótica da despesa, ou também chamada de ótica de demanda, e aqui da produção. E aí, quando a gente fala de ótica da produção, basicamente são três coisas que a gente vai olhar. O que a agropecuária produziu, o que a indústria produziu e o que o setor de serviços produziu. Então, a agropecuária caiu nesse período, ó. A indústria subiu e o serviço subiu também. Nós temos aqui um valor adicionado ao PIB e os impostos sobre o produto. Tudo isso gera o que a gente chama de ótica da produção, tá bom? Então, trazendo aqui um pouco de caso, estudo de caso. Quando a gente olha, rapidamente eu vou passar por esse gráfico e, obviamente, eu não vou ficar aqui lendo todos os gráficos porque não faz sentido, tá? Mas olha só que curioso, né? A gente lê as coisas e entender o contexto. Quando a gente olha para o setor de serviços, a gente percebe que ele cresceu bastante, tá? E olha só,
informação e telecomunicação foi a área de serviço que mais cresceu. Cresceu quase 15%. Você sabe o porquê, né? Isso mesmo, porque o ano passado foi todo mundo para home office, vamos ficar em casa, e agora? Lembra, a gente estava se adaptando ainda a essa tecnologia, e a gente fazendo reunião no Zoom, no Google Meet, etc e tal. A gente demandou por isso, então esse setor cresceu bastante. Tem um outro também que me chama a atenção, é esse aqui, ó, transporte, armazenagem e correio. Faz sentido que esse setor cresceu bastante? Porque estava todo mundo em casa, então a gente comprava as coisas pela internet. Muita gente que nunca tinha comprado pela internet fez a primeira compra o ano passado e aqui impacta nesse número, tá bom? E aqui traz aqui agropecuária em queda e tudo mais, tá? Ó, o que mais caiu na agropecuária? Café, algodão, milho e cana, tá? Então percebe, ele vende absolutamente tudo, tá? Se você quiser ler isso, você pode ver esse documento inteiro no site do IBGE, tá bom? Agora, o que eu queria falar com você, que é uma leitura mais a longo prazo, para a gente ter um pouco de noção da nossa situação econômica, e aqui nesse momento, eu não quero nem comparar com nenhum outro país, mas eu quero trazer isso aqui para que a gente reflita sobre a situação econômica e produtiva do nosso país. Explico. Esse gráfico que você está vendo na tela é o gráfico do PIB do Brasil ao longo dos últimos anos. Deixa eu ver se esse é o máximo que ele consegue trazer. O máximo ficou até ruim de ler, né? Deixa eu ver, 50 anos, vamos pegar 25 anos que já nos ajuda a ficar mais fácil a nossa leitura, né? Porque, olha só, o máximo aqui, a gente até poderia com o máximo arrastar aqui para cá e perceber que a gente está parado. Mas se eu fizer assim, ó, com 25 anos, já ajuda bem. O que eu quero demonstrar para você? Esse cinza aqui é a expectativa de PIB para este ano, tá? Mas olha só, quando eu olho 2020 e eu faço uma linha aqui, ó, o que eu percebo? Vamos lá, vamos comigo. Que a situação do nosso PIB, ela está praticamente a mesma do que 2005, 2006, 2007. Está um pouco maior do que 2007. Ou seja, 13 anos depois, a nossa economia está do mesmo tamanho que estava há 13 anos atrás, comparando ali com o fechamento de 2020, né? E aí, certamente ela vai crescer um pouco, então a gente vai ficar ali com uma economia de 13 anos atrás. Percebe? O que eu estou querendo demonstrar é essa leitura que a gente precisa fazer de longo prazo. Porque o crescimento econômico de um país, a gente precisa olhar sempre a longo prazo. Porque o Brasil, historicamente, ele faz isso aqui, ó. É o que a gente chama de voo de galinha. Vem um dado governo, adota algum tipo de política que tem um resultado no curto prazo, mas a longo prazo gera um impacto de aumento de endividamento e inflação. Essa é a história do Brasil, dá esses voos de galinha. Vamos abrir aqui o máximo que a gente pode? Olha só, aqui a gente não tem muito dado, mas ó, ali o começo da década de 80, ó, subiu, caiu. Aí ó, chegando aqui na década de 90, subiu, caiu de novo. Subiu, caiu de novo. Claro, é natural que haja essas oscilações. Depois da implementação do Plano Real, né, que foi aqui ó, em 1994, por aqui, ó, ela veio, caiu e ó, subiu bastante e agora caiu de novo. Então, em uma economia, é natural que haja essas oscilações. Mas a discussão que eu estou tendo aqui com você, que vai absolutamente para além da leitura do governo atual, não é essa a discussão. Eu estou falando com você de um tempo mais longo, tá? Que envolve o governo atual, o governo anterior, o anterior do anterior, o anterior do anterior, e envolve o próximo, e o próximo, e o próximo. Esse que é o lance. Então não importa quem está lá em Brasília com a caneta na mão, não é essa a discussão. O que acontece é que historicamente a gente tem esses voos de galinha e a gente acaba não saindo do lugar com a nossa economia. Esse dado aqui está em dólar, tá? É importante que seja em dólar, até porque a gente vive em uma economia global e com base nisso a gente consegue ter uma comparação mais justa com outros países, certo? Porque se não for assim, se não for em dólar, a gente vai dizer que a Venezuela produz muito mais riqueza que a gente, porque a moeda dela já está em alguns bilhões lá, mas enfim. Então é isso, quis trazer essa leitura de PIB, tá? Recessão técnica, sim, estamos, tá? E, além disso, a gente tem esse histórico de voo de galinha. E agora, o que a gente faz para olhar para frente? Para onde que vai a nossa economia? Aí,
Obviamente que a gente poderia ficar debatendo isso aqui por horas e horas e horas, mas eu não vou fazer isso. Mas eu quero trazer um dado que é importante para você. Refletir junto com você sobre este dado. Isso que você está vendo na tela é a taxa de inflação dos Estados Unidos. Como você pode ver, a taxa atual de inflação dos Estados Unidos, que é nesse ponto, ela é maior, inclusive, do que a inflação ali na crise de 2008 ali. E isso nos acende um sinal de alerta. Por quê? O Brasil está vivendo uma das maiores inflação aí depois do Plano Real. É importante que se diga, né? Depois do Plano Real, uma das maiores inflação da sua história. Só que não é só o Brasil que está vivendo isso, eu já gravei vídeo para falar sobre isso. A inflação é uma coisa que vem acontecendo em todos os países do mundo, em razão dos problemas que nós enfrentamos no ano passado, em razão do Covid, e que continuamos enfrentando. Falta de insumos, falta de produto, isso gera naturalmente inflação, tá? Mas o lance aqui é o seguinte, que um dos remédios que o Banco Central norte-americano pode adotar para combater essa inflação que você está vendo nesse gráfico é a elevação da taxa de juros. E o presidente do Fed já vem sinalizando isso através de suas entrevistas, que o Banco Central lá pode mudar um pouco da sua política de estímulo. Por que eu estou falando isso? Ano que vem nós temos eleição. Isso já deixa o mercado extremamente volátil, a economia com incerteza, a gente não sabe quem vai ganhar, se quem ganhar vai ter boas políticas econômicas e por aí vai. Então isso já traz incerteza. E o ano que vem, espera-se que os Estados Unidos também comece a mexer na sua política monetária. Caso os Estados Unidos eleve a taxa de juros para conter essa inflação, que é o que provavelmente vai acontecer, a gente pode ter uma fuga de capital para lá. Por quê? Os investidores olham e falam, opa, peraí, é mais seguro investir nos Estados Unidos, porque eu vou deixar o meu dinheiro no Brasil. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que uma elevação de taxa de juros lá pode provocar uma alta do dólar aqui e consequente inflação. Um remédio para que a gente não tenha uma fuga de capital aqui é o nosso Banco Central seguir aumentando e aumentando e aumentando a taxa de juros aqui. A taxa de juros já está em tendência, a gente sabe que ela vai subir, mas a gente pode ter aí esse puxão maior na nossa taxa de juros em relação de uma economia externa, de uma política externa. E o que na prática significa? Quanto maior é a taxa de juros aqui no Brasil, maior é o custo do capital. Quanto maior o custo do capital, maior a nossa dificuldade de consumir, maior a dificuldade das empresas de investir para a produção, portanto, maior a dificuldade de geração de emprego, geração de renda e tudo mais. Então, sim, eu trouxe os dados atuais, fiz essa leitura para dizer o seguinte: o ano de 2022 promete fortes emoções na nossa economia. E veja, quando eu falo de economia, eu não quero que você entenda que eu estou falando da bolsa de valores, daquele gráfico que sobe e que desce, não. Estou falando aí, ó, no preço da sua gasolina, estou falando aí no preço da sua conta de luz, estou falando aí na sua locomoção, no seu dia a dia. É disso que eu estou falando. Estou falando do meu bolso, do seu bolso, do bolso de todas as pessoas do país. Beleza? Então, fortes emoções para 2022. A equipe econômica que está no governo aí tem um baita desafio para que a gente consiga, pelo menos, ter um crescimento positivo ano que vem. Mas, para além disso, a equipe econômica que vai assumir em 2023, seja essa atual, em caso de reeleição do presidente, ou uma outra, em caso de um outro candidato ganhar, tem um desafio ainda maior. É fazer com que o Brasil deixe de dar voos de galinha e tenha crescimento econômico sustentável, que é coisa que a gente não vê há muito tempo por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui um comentário, quero saber a sua percepção. Vamos debater esse assunto e a gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.